Sabe, quando a gente pensa na atmosfera, a primeira coisa que vem na cabeça é o ar, né? O ar que a gente respira. Mas olha, ela é muito mais do que isso. É como se fosse um escudo invisível que protege nosso planeta. E é exatamente esse sistema tão complexo e vital que a gente vai desvendar hoje. Imagina só a cena, a Terra vista lá do espaço. A primeira coisa que salta aos olhos é aquela linha fininha, sabe? Aquele contorno azul, super delicado no horizonte. Pois é, essa é a nossa atmosfera. Parece até frágil, né? Mas essa camadinha é basicamente tudo que existe entre a gente e o vácuo gelado e perigoso do espaço. É a nossa bolha de proteção. E esse nosso escudo tem basicamente 3 missões super importantes. A primeira, claro, é nos dar o oxigênio para a gente poder viver. A segunda é controlar a temperatura do planeta, tipo um super termostato, para não virar nem um forno nem um congelador. E a terceira é funcionar como uma barreira de defesa, nos protegendo tanto da radiação perigosa do Sol, quanto da maioria dos meteoros que tentam chegar aqui. Então, para a gente entender bem como esse escudo invisível funciona, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai descobrir qual é a receita do nosso ar. Depois, vamos fazer uma viagem camada por camada, desde aqui do chão até o limite com o espaço. Aí vamos dar uma olhada nas propriedades físicas do ar. E para fechar, vamos entender por que tudo isso é tão importante com um caso real que, olha, é surpreendente. Vamos começar então com a tal receita do nosso ar. Uma coisa muito interessante de pensar é que o ar que a gente respira hoje não existiu sempre. Ele é o resultado de bilhões de anos de mudanças. A atmosfera lá no comecinho da Terra era totalmente diferente. Na verdade, se a gente tentasse respirar aquele ar, seria fatal. E olha só essa comparação que mostra bem essa mudança radical. A gente saiu de uma atmosfera cheia de gases, como amônia e metano, para essa que a gente tem hoje, com nitrogênio e oxigênio dominando. E qual foi o pulo do gato? A vida! Quando surgiram os primeiros seres vivos que faziam fotossíntese, eles começaram a soltar o oxigênio no ar. E, bom, mudaram as regras do jogo para sempre. E a nossa receita atual é essa aqui. Pensa só. De todo o ar seco, 78% é nitrogênio. Depois vem o oxigênio, com 21%. E todo o resto, argônio, dióxido de carbono e outros gases. Tudo isso junto não dá nem 1%. É essa mistura, nessa proporção exata, que faz da Terra um lugar habitável. É uma combinação única, e cada pedacinho dessa receita tem um porquê. E esses gases não estão ali só de enfeite, não. Eles são literalmente os tijolos da vida. O nitrogênio, por exemplo, é a base das proteínas no nosso corpo. O oxigênio é o que a gente usa para respirar e gerar energia. E o dióxido de carbono, mesmo sendo pouquinho, é o que as plantas comem na fotossíntese. É um ciclo perfeito, onde tudo se encaixa. Beleza, já vimos do que o ar é feito. Agora, que tal a gente começar a subir? Porque a atmosfera não é uma massa de ar uniforme. Ela é dividida em andares, em camadas, cada uma com suas próprias regras e características. Então, bora começar essa nossa viagem vertical partindo aqui de baixo. O nosso primeiro andar é a troposfera. Ela vai mais ou menos até uns 10 quilômetros de altura. É o nosso bairro, sabe? É aqui que a gente vive, respira e é onde todo o clima acontece. Chuva, nuvem, vento, tá tudo aqui. Subindo um pouco mais, a gente chega na estratosfera, que vai até uns 50 quilômetros. Aqui o negócio já é mais calmo, tanto que é para cá que os aviões vêm para fugir da turbulência. E o mais importante, é na estratosfera que fica a famosa camada de ozônio, que funciona como um filtro solar gigante para o planeta. Continuando a subida, a gente chega na mesosfera, que vai até 85 quilômetros. E aqui, o frio é de rachar. A temperatura cai para menos 90 graus Celsius. É essa camada gelada que nos protege das estrelas cadentes, que na verdade são meteoros desintegrando, agora se prepara para o contraste. Logo acima dela vem a termosfera, que vai até 500 quilômetros. E o nome já diz tudo, né? Termo, de temperatura. Aqui o calor é absurdo, pode passar de 2.000 graus. É nessa camada que fica a Estação Espacial Internacional e onde acontece aquele espetáculo de luzes, as auroras. E finalmente, no topo de tudo, a gente chega na exosfera. Essa é a última camada que se espalha por milhares de quilômetros. O ar aqui já é tão, mas tão fino que é quase vácuo. É a nossa fronteira final antes do espaço sideral. E é lá que a maioria dos nossos satélites de comunicação fica orbitando. Então, essa tabela dá um bom resumo da nossa viagem vertical. O mais legal de perceber é isso. Cada camada tem um trabalho, uma função específica.
É como se fosse um prédio gigante com cada andar projetado para garantir que a vida aqui no térreo, na superfície, possa existir em segurança. Ok, então a gente já viu do que o ar é feito e como ele se organiza em camadas. Agora, vamos mergulhar um pouco na física da coisa para entender como o ar se comporta. E para isso, a gente precisa falar de duas coisas: pressão e densidade. Vamos começar pela pressão. O que é pressão atmosférica? De um jeito bem simples, é o peso do ar. Imagina que, exatamente sobre a nossa cabeça, existe uma coluna de ar gigante que vai até o fim da atmosfera. O peso dessa coluna toda está nos empurrando para baixo. É uma força danada, mas a gente não sente porque ela pressiona o nosso corpo por todos os lados ao mesmo tempo. E essa imagem aqui deixa isso super claro. Lá no topo da montanha, a coluna de ar em cima é bem menor, certo? Então, tem menos ar pesando e a pressão é menor. Já lá embaixo, no nível do mar, a coluna de ar é muito maior. Tem muito mais ar pesando, então a pressão também é maior. Simples assim. Agora, vamos para outra propriedade, a densidade. Densidade é basicamente o quanto de ar cabe num certo espaço. E aqui tem um segredinho da física que é fundamental. Quando a gente esquenta o ar, as moléculas dele ficam todas agitadas e começam a se afastar umas das outras. Ou seja, o ar se expande. E com a mesma quantidade de ar ocupando mais espaço, ele fica menos denso. E o exemplo clássico para entender isso é o balão de ar quente. É perfeito. O ar lá dentro é aquecido, fica menos denso que o ar frio do lado de fora. O resultado? O balão sobe. É o mesmo princípio de uma boia na piscina. O objeto menos denso flutua no fluido mais denso. O balão, então, flutua no ar. Ok, a gente já falou de gás, de camada, de pressão, mas, no fim das contas, por que a atmosfera importa tanto? A resposta é direta. Ela é, literalmente, o nosso sistema de suporte à vida. Sem ela, ponto final, nada do que a gente conhece hoje estaria aqui. E olha só o currículo dela. Ela filtra a radiação perigosa, mantém a temperatura agradável, nos dá o que respirar, participa do ciclo da água levando chuva para todo lado e ainda permite que a gente tenha GPS e internet via satélite. É multifuncional. Tá, mas o quão difícil é manter esse sistema todo funcionando? Será que a gente consegue replicar isso? Pois é, essa foi a pergunta que um experimento super ambicioso dos anos 90 tentou responder. O nome dele era Biosfera 2. E a ideia era exatamente essa: criar uma mini-terra, com atmosfera e tudo, dentro de um lugar fechado. Eles construíram essa estrutura enorme, uma redoma de vidro gigante no meio do deserto do Arizona. Custou uma fortuna, uns 200 milhões de dólares. O plano era trancar lá dentro um grupo de pessoas com plantas animais para ver se um ecossistema autossuficiente poderia funcionar, pensando até em futuras colônias em Marte. Só que não deu certo. Para usar as palavras de um artigo da época, o resultado foi o pior possível. Foi um fracasso total. Mas por que falhou? O principal problema foi o ar. Em pouco tempo, os níveis de oxigênio lá dentro começaram a despencar, chegando a níveis perigosos. As plantas e os sistemas que eles criaram simplesmente não davam conta de reciclar o ar na velocidade certa. No fim das contas, o experimento virou uma grande lição de humildade. Ele mostrou na prática que o equilíbrio da nossa atmosfera é de uma complexidade absurda. Essa história da Biosfera 2 deixa uma mensagem muito clara, né? A gente só tem uma atmosfera, e ela é de fato insubstituível. E isso nos traz a reflexão final: se esse sistema é tão complexo, tão essencial e tão delicado, o que a gente pode fazer para proteger melhor esse nosso escudo invisível, do qual, literalmente, toda a nossa vida depende?